Saudações esmeraldinas. Mais uma vez o Goiás pareceu que ia, mas não foi. É um time cada vez mais consolidado taticamente, cada vez a gente conhece melhor o Goiás, principalmente um jogo desse contra o Palmeiras dá pra gente muita confiança na consistência defensiva do time. Mas o problema é o nosso ataque. Vamos falar disso nesse vídeo, que aqui a gente vai fazer aí, já depois de alguns dias, uma análise do que foi esse Goiás-Palmeiras, Palmeiras e Goiás lá em São Paulo, e também já dar uma prévia aí do que vai ser a nossa análise sobre o próximo jogo, que é muito importante, sobre o Flamengo aqui, recebendo esse Flamengo em crise aqui em Goiânia, ok? Se você já conhece o canal, sabe aqui que quem está falando é o Helder Dias, que esse é o Verde 33, e eu te agradeço por estar aqui acompanhando os nossos vídeos sempre. Peço aí para que compartilhe, para que dê aquela curtida, para que busque mais gente, principalmente que comente aqui abaixo da nossa descrição, né, na faixa dos comentários, e também que ajude a gente a entender melhor esse Goiás. Como eu digo sempre, sua opinião vale tanto quanto a minha, né? Eu só sou o motivador das discussões por aqui. Quem está chegando por agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no canal se não for inscrito e aperte o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, Goiás Esporte Clube em São Paulo, sem praticamente a linha defensiva inteira, só tinha dos quatro ali apenas o Bruno Melo, né? Porque o Sander ainda não voltou. O Hugo está dando conta do recado, mas faltou muito ali naquele jogo. A gente sentiu falta, né, do Lucas Halter e também do Maguinho, né? Apesar que Bruno Santos não comprometeu, a gente tinha esse temor por conta do que ele fez ainda contra o Estudiantes no jogo de ida, né? Uma infelicidade da parte dele. E também como é que seria Sidmar, né? E aconteceu que a zaga se portou bem. O Goiás tem conseguido. A questão é que não é a zaga em si. Como eu sempre digo, tem que ter uma proteção boa da zaga. O pessoal do ataque tem que saber ajudar ali também a fechar as linhas, né? E principalmente contra um time muito mais forte tecnicamente, muito mais consistente, que é o Palmeiras, que vem aí de muito tempo aí com poucos gols sofridos, com um ataque muito eficiente. O Goiás deu conta de segurar. Isso é louvável. É muito importante a gente pensar, mesmo nas derrotas, aquilo que foi positivo, né? E foi para mim uma derrota muito dolorida, porque por tudo que se desenhava, a chance do Palmeiras fazer um gol, para quem entende o jogo do futebol, a dinâmica dos 90 minutos, seria muito difícil, né? E o lance do Palmeiras foi alçar a bola na área, porque por baixo não estava dando conta de entrar na defesa. Raríssimas vezes o Palmeiras conseguiu fazer isso. E foi numa dessas que a bola foi para a área e sobrou ali, depois de uma tabelinha entre os zagueiros do Goiás, sobrou no pé do criticado Breno Lopes, que depois ainda se tornou vítima de mais críticas ainda pelo gesto que ele fez para a torcida, né? Mas fez o gol, né? E é o que interessa para o Palmeiras na corrida aí pelo título. Botafogo perdeu, o Palmeiras ganhou, a diferença diminuiu em 3 pontos. Botafogo ainda não é campeão, a diferença é um momento muito instável, 2 derrotas seguidas do Botafogo, tem que se cuidar. E o Palmeiras, olha, muito pouco. O Goiás até poderia ter saído com uma vitória no segundo tempo, quando uma jogada ali envolvendo Palácios e Alisson, né, salvo engano, o Alisson recebe lá na frente sozinho, mas adianta um pouco a bola e a bola sobe para o goleiro. Seria ali um lance para jogar por cima, se a bola fosse mais curta, fazer 1-0. O Goiás é isso, o Goiás dá essas estocadas, mas está faltando o arremate, né? Faltando o final ali, como o Sérgio Xavier falou na transmissão do Sport TV, o acabamento. O Goiás tem, ele elogiou o Goiás, porque ele comentou o Goiás Bahia,
Eu lembro dele ter comentado, feito elogios, o time ainda era do Emerson Ávila dirigindo, e ele falou, esse time do Goiás se posta bem, sabe tocar a bola. O Goiás dominou realmente aquele jogo lá na Fonte Nova e não ganhou porque novamente cedeu, né, o empate. Ou foi o contrário, hein? Não foi o contrário, né? Ficou 1-1 com um gol primeiro do Bahia, depois um gol de falta, salvo engano, do Bruno Melo. Confiram aí e comentem aí se eu estiver errado em relação a isso. Mas depois no segundo tempo teve um gol que o Gabriel Novaes, salvo engano, perdeu também pela falha no acabamento. Então o Goiás tem perdido muitas oportunidades e muitos pontos por conta de não ter eficiência no ataque. Então isso é o que a gente precisa para ter certeza de que o Goiás não cai. Um grande passo, inclusive estava falando com um amigo, me perguntou, e aí, o Goiás cai? Falei, não cai. O Goiás não vai cair porque tem uma defesa muito consolidada, né? Mas ele perguntou, é a torcida sua ou é a análise? Olha, e fazendo uma análise breve do que a gente viu nas últimas rodadas aqui, o Goiás, dos times que estão atrás hoje, eu digo que o momento só é um momento melhor, o momento do Vasco, né? O Bahia passou o Goiás agora, está com a mesma pontuação, mas tem melhor saldo de gols, ou número de vitórias, não sei, né? Mas está empatado em número de pontos. O Santos, o Goiás então está abrindo ali, está na porta da zona, mas não está na zona. Em Santos, Vasco, América e Curitiba. E vou falar para você, desses times aí, o que pode se salvar para mim é só o Vasco. Então o Vasco pode tirar uma vaga de quem está fora do Z4 ali. O Goiás é o porteiro da zona. Mas eu acho que o Goiás não cai. Então essa vaga vai ficar com outro time que não o Verdão, no meu ponto de vista. Mas para ter certeza absoluta disso, eu preciso de um Goiás que saiba converter em gols as oportunidades que cria. E o Goiás tinha uma deficiência na criação, ainda tem, pode melhorar muito a criação de jogadas, mas isso já está um pouco mais eficiente. Tivemos uma falta do Guilherme também, que foi bastante sentida também nesse setor de criação, né? O Rafael Guzzo, além de não render, a gente tem que fazer menção aqui aos dois cartões amarelos que ele recebeu. No meu ponto de vista, interpretação do juiz, mas no meu ponto de vista também, se fosse o contrário, o juiz não dava um amarelo seguido do outro. É a questão da camisa. Jogando lá no Allianz Arena contra o Palmeiras, se fosse o contrário, não teria dado 2 amarelos daquela forma, né? Então aí eu não digo que o Goiás foi roubado, foi nem prejudicado. O que é o prejuízo do Goiás é a interpretação, né? A interpretação dos lances num campeonato em que a camisa do Goiás, na maioria das vezes, vai ser menos pesada que a do rival. Isso prejudica bastante, né? Não é nada deliberado, mas acontece sim. E acontece também no Campeonato Goiano, quando é o Goiás contra times menores, a gente tem que admitir isso também. E é o que a gente tem que jogar, tem que fazer bola, fazer o jogo na bola e fazer o que tem que ser feito, que são gols, né? Infelizmente, o Goiás está padecendo disso, e isso é ainda o detalhe que eu não posso garantir 100% que o Goiás não cai. Mas o fato de ter uma defesa consistente, de ter tomado tão poucos gols em tantos jogos aí, nós estávamos com uma sequência de 8 jogos sem derrota. Então, e perdeu o Palmeiras no último minuto. Foi muito dolorido mesmo. E para dar sequência aí nos nossos comentários, né, falar também que o próximo adversário é o Flamengo, outra camisa pesada, mas olha, eu preferia e prefiro muito mais pegar agora o Flamengo do que pegar um Vasco embalado como o Vasco tá. Então, tá na hora de pegar o Flamengo, o melhor momento que o Goiás poderia pegar esse time do Flamengo, entre um jogo e outro da Copa do Brasil, com o Flamengo tendo perdido em casa o primeiro jogo, em crise. Saiu hoje um áudio aí de jornalistas, né, de pessoal da imprensa e da Globo, detonando o São Paulo, e isso vai repercutir, vai piorar o ambiente no Flamengo, e o Goiás não tem nada a ver com isso. O Goiás tem que fazer sua parte, consertar o ataque e partir para cima para garantir 3 pontos. É a melhor hora para enfrentar o Flamengo. Então, assim, aquela sequência complicada, Palmeiras quase conseguindo um ponto, Flamengo, depois o Botafogo. O Botafogo também não vem num momento bom, né? E o jogo é lá no tapetinho, lá no Newton Santos. Então, a hora, o Botafogo
vai depender do jogo agora de meio de semana, vamos ver o que vai acontecer, mas eu creio que vai precisar de ganhar do Goiás de qualquer forma também, para segurar a vantagem que tem. Então, a maior chance do Goiás de conseguir pontuar nessa sequência terrível é contra o Flamengo nessa quarta-feira, a partir das 19 horas. Vamos falar mais desse jogo na quarta, vamos ver como é que vai ser a repercussão de todo esse caldeirão fervente que está lá na Gávea, mas o Goiás, como eu disse, não tem nada a ver com isso. O Goiás tem que fazer seu papel, precisa corrigir o que está acontecendo ali no ataque. Eu não sei, porque é uma questão também de talento, né? E realmente o time do Goiás é um time que a gente tem que ver, está muito bem treinado pelo Armando Evangelista, que poderia ter tirado, tem que abrir esse asterisco, poderia ter tirado o Rafael Gusso, que não estava rendendo depois do primeiro amarelo, deixou ele em campo, levou o segundo, levou o vermelho. Mas mesmo assim o Goiás seguraria aquele jogo, viu? Tava tranquilo, o Goiás se postou mesmo com 10, mas não deu conta por conta de um detalhe no final lá, infelicidade, mas o lance muito difícil, né? A bola pererecando na área do time, do jeito que foi. Nossa, mas para quem tá vendo a jogada acontecer, na hora que a bola sobrou no pé do Breno Lopes, antes dele chutar, eu falei, não deu. E não deu mesmo, infelizmente. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, desejo uma boa semana. Se você não for inscrito no canal, também desejo uma boa semana e espero que você se inscreva. E vamos comentando aqui. O Goiás segue ali a uma distância, ainda não entra na zona de rebaixamento se perder para o Flamengo e se o Santos ganhar. E não acredito que o Santos seja ameaça para o Goiás, como eu já falei. A ameaça para o Goiás desse Z4 que está aí chama-se Vasco da Gama. E nós temos que caçar um rival para cima ali para jogar para trás da gente. Pode ser o próprio Bahia, pode ser o Cuiabá, pode ser o Cruzeiro, seja quem for aí, a gente tem que passar na frente de alguém, ok? Um abraço, até a próxima, boa semana para todos.